Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Olá, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com alegria renovada, para o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro do Luz na Penumbra. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós estudamos o livro Obras Póstumas. E começamos agradecendo a cada um de vocês o carinho que vocês têm pela nossa Rádio Rio de Janeiro, por todos os programas aqui veiculados, e são feitos todos com muito carinho, com muita vontade de realmente levar o melhor que pudermos para você que está nos ouvindo nesse exato momento, você que está inclusive passando por um problema sério e que fica desanimado, fica para baixo, né? Dá aquela depressão. E vamos juntos, estamos todos juntos, todos no mesmo barco, todos passando por dificuldades, passando por momentos tormentosos, alguns mais, outros menos, mas todos nós estamos passando por momentos difíceis. E nós precisamos nos agarrar uns aos outros, orarmos uns pelos outros, para que possamos uns dar forças para os outros. A gente não vai chegar a lugar nenhum sozinho, a gente vai chegar todos juntos, todos nós cooperando para que realmente esse mundo, essa humanidade possa ter uma modificação íntima e, através dessa modificação íntima, ter realmente a tão sonhada felicidade. É claro que não é a felicidade dos espíritos perfeitos, mas é uma felicidade já que a gente pode usufruir de uma forma parcial, digamos assim, né? Então não poderemos sermos felizes quando nós vemos que irmãos estão sofrendo do nosso lado. Então é por isso que a doutrina espírita é tão importante, é tão consoladora realmente, é tão esclarecedora, tão encorajadora, e que a gente vai percebendo o quanto nós somos interdependentes, né? Então é isso, meus irmãos. Vamos dar continuidade, então, ao estudo de obras póstumas. Nós estamos no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, onde Kardec coloca lá exatamente o que diz o título, né? Como é que ele chegou aos fenômenos espirituais e todas as fases que ele se utilizou, as conversas que ele teve, para que ele chegasse à codificação espírita. Então agora nós vamos trazer uma conversa de Kardec, onde ele coloca o título Primeira Notícia de uma Nova Encarnação. Então vamos à leitura do texto. É uma comunicação no dia 17 de janeiro de 1857, ou seja, um pouco antes da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, na casa do Sr. Bodin, médium, a filha do Sr. Bodin, Senhorita Bodin. Então diz o seguinte, Kardec explicando primeiro: o Espírito prometera escrever-me uma carta por ocasião da entrada do ano. Tinha, dizia, qualquer coisa de particular a me dizer. Havendo-lhe eu pedido numa das reuniões ordinárias, respondeu que a daria na intimidade ao médium, para que este ma transmitisse. É esta a carta. Caro amigo, não te quis escrever terça-feira última diante de toda a gente, porque há certas coisas que só particularmente se podem dizer. Eu queria, primeiramente, falar-te da tua obra, a que mandaste imprimir. O Livro dos Espíritos entrara para o prelo, diz Kardec, entre parênteses. Não te afadigues tanto da manhã à noite, passarás melhor
e a obra nada perderá por expirar. Segundo o que vejo, és muito capaz de levar a bom termo a tua empresa e tens que fazer grandes coisas. Nada, porém, de exagero em coisa alguma. Observa e aprecia tudo judiciosamente e friamente. Não te deixes arrastar pelos entusiastas, nem pelos muito apressados. Mede todos os teus passos a fim de chegares ao fim com segurança. Não creias em mais do que aquilo que vejas. Não desvies a atenção de tudo o que te pareça incompreensível. Virás a saber a respeito mais do que qualquer outro, porque os assuntos de estudo serão postos sob as tuas vistas. Mas, a verdade não será conhecida de todos, nem crida, senão daqui a muito tempo. Nessa existência não verás mais do que a aurora do êxito da tua obra. Terás que voltar, reencarnado noutro corpo, para completar o que houveres começado, e então dada te será a satisfação de ver em plena frutificação a semente que houveres espalhado pela terra. Surgirão invejosos e ciosos que procurarão infamar-te e fazer-te oposição. Não desanimes, não te preocupes com o que digam ou façam contra ti. Prossegue em tua obra. Trabalha sempre pelo progresso da humanidade, que serás amparado pelos bons espíritos enquanto perseverares no bom caminho. Lembras-te de que há 1 ano prometi a minha amizade aos que durante o ano tivessem tido um proceder sempre correto? Pois bem, declaro que és um dos que escolhi entre todos. Teu amigo que te quer e protege, Z. Nota: já tive a ocasião de dizer que Z não era um espírito superior, porém muito bom e muito benfazejo. Talvez fosse mais adiantado do que o deixava supor o nome que tomara. Legitimavam essa suposição o caráter sério e a sabedoria de suas comunicações, conforme as circunstâncias. Sob a capa daquele nome, ele se permitia usar de uma linguagem familiar apropriada ao meio onde se manifestava e dizer, como frequentemente sucedia, duras verdades sob a forma leve do epigrama. Como quer que seja, dele guardei sempre grata recordação e muito reconhecimento pelas boas advertências que sempre me deu e pelo devotamento que me testemunhou. Desapareceu com a dispersão da família Bodin, dizendo que em breve reencarnaria. Aí está, meus irmãos, essa comunicação do espírito Z, ou Zéfiro, como depois ficamos conhecendo, onde ele fala de uma nova encarnação e que Kardec, então, nesta nova encarnação, tomando um outro corpo, ele completaria a obra que ele começou no século XIX. Aí nós temos muita especulação e nós não vamos entrar nesse mérito da especulação, né? Nós não vamos aqui tentar adivinhar quem foi que Kardec animou no século passado ou neste século, enfim, se é que ele veio, porque aí está uma comunicação de um espírito realmente, e que ele declara a Allan Kardec que ele reencarnaria para completar a tarefa que lhe foi concedida. Nós não sabemos. Tem gente que fala que foi o Chico, outros que foi Herculano Pires, e a gente aqui não tem que entrar nessa coisa do quem foi, né? Qual foi a encarnação que teve Kardec ou qual que está tendo. O que é claro é que nós não temos aí, muitas vezes as pessoas falam que a doutrina espírita não está completa. Eu já ouvi muita gente falando. Eu considero a doutrina espírita completa. O que acontece é que ela é completa, mas nem todo mundo consegue compreender perfeitamente aquilo que a doutrina espírita ensina.
Então é preciso que em cada ponto nós tenhamos alguns esclarecimentos, mas isso não é para todo mundo. Algumas pessoas conseguem compreender perfeitamente qualquer parte da codificação. Outras pessoas não, precisam inclusive de livros de apoio, livros complementares que possam, traduzir, né? Não é traduzir a língua, mas traduzir o pensamento. E então, dessa forma, as pessoas conseguem compreender aquilo que a doutrina espírita nos ensina. É óbvio que muitas pessoas querem ainda que a doutrina espírita tenha um complemento, ou tenha uma sequência, digamos. O que vai haver, o que há na verdade, é um amadurecimento nosso. E aí quando nós repassamos o estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Gênese, Obras Póstumas, Revista Espírita, é que nós começamos a enxergar coisas que não enxergávamos antes. Quantas vezes nós vemos ou lemos e estudamos o mesmo livro e cada vez que estudamos, que lemos, enfim, nós conseguimos visualizar uma coisa diferente daquilo que nós compreendíamos antes e agora mudou, agora tem uma pitada nova. Nós vivenciamos outras experiências, nós estamos mais maduros. Então, cada vez que nós lemos, que nós estudamos uma obra, essa obra se apresenta um tanto quanto diferente para nós. E é assim que acontece com a codificação, assim que acontece com a doutrina espírita. E, mais uma vez, não digo aqui que os livros que vieram após Kardec, que nós não devemos dar, atenção ou valor. Não, tem muito livro maravilhoso. Eu gostaria de citar aqui as obras do Herculano Pires, as obras do Leon Denis e tantas outras obras que nos fazem enxergar coisas que a gente não conseguia ver se não fosse realmente essas obras que abordam, na verdade, a doutrina espírita, a codificação kardeciana. Então é isso que a gente entende, que a codificação ela é dinâmica, não que vai surgir coisa nova. Na minha opinião, pode até ser que aconteça, né? Nós aqui não podemos fechar questão quanto a isso, mas a opinião do João Nogueira é que não haverá uma coisa nova dentro da doutrina. O que haverá é exatamente essa compreensão melhor da nossa parte. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Nós estamos estudando o livro Obras Póstumas de Allan Kardec e o capítulo é A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Kardec aqui nos traz essa mensagem do Zéfiro, onde ele fala de uma nova encarnação de Kardec para completar a obra. E falávamos que essa complementação, na opinião do João Nogueira, não é uma complementação de outros livros, etc. É uma complementação de compreensão, de amadurecimento. Nós estamos amadurecendo e por isso nós estamos compreendendo melhor, não é? Na nossa vida, nós passamos por situações e essas situações fazem com que a gente mude a nossa visão, né? Imagina uma pessoa que não tem problema nenhum na vida, né? Não tem problema nenhum. Tudo um mar de rosas, sempre um mar de rosas. Quando ela se deparar com uma situação complicada, difícil, ela vai paralisar de medo, vai travar, ela não vai conseguir ir adiante, porque ela não teve experiências que fizeram com que ela se preparasse para esse momento. Mas, quando ao contrário, nós temos experiências difíceis e que vão nos talhando, nos moldando para uma condição melhor, aí quando aparecem situações mais graves, não é que todo mundo esteja preparado, né, para situações graves da vida, mas nós já estamos melhores preparados para essas situações. Então, quando
eu falei das leituras, né, que nós fazemos as leituras, e aí uma hora nós entendemos de um jeito, outra hora nós entendemos de outro. Porque hoje eu faço uma leitura e aí não tenho determinada experiência para compreender aquilo que está escrito. E amanhã, depois, daqui a um mês, daqui a um ano ou mais, sei lá, eu acabo passando por uma situação e que me dá maturidade para compreender coisas que eu não compreendia antes. Assim é a vida. Assim é que nós vamos continuando em frente para podermos melhorar cada vez mais. Vamos para próximo tema, que é a Revista Espírita. É uma comunicação entre Kardec e um espírito na casa do Sr. Dufault, médium Senhora Émile Dufault, 15 de novembro de 1857. A Revista Espírita. Pergunta de Kardec: tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Julgais que o conseguirei e me aconselhais a fazê-lo? A pessoa a quem me dirigi, Sr. Tidman, não parece resolvida a me prestar o seu concurso pecuniário. Pecuniário, claro, de dinheiro, né? Resposta: consegui-lo-ás com perseverança. A ideia é boa, preciso se faz, porém, deixá-la amadurecer mais. Pergunta: temo que outros me tomem a dianteira. Resposta: importa andar depressa. Pergunta: não quero outra coisa, mas falta-me tempo. Tenho 2 empregos que me são necessários, como sabeis. Desejara renunciar a eles, a fim de me consagrar inteiramente à minha tarefa, sem outras preocupações. Resposta: por enquanto não deves abandonar coisa alguma. Há sempre tempo para tudo. Move-te e conseguirás. Pergunta: devo agir sem o concurso do Sr. Tidman? Resposta: age com ou sem o seu concurso. Não te consumas por sua causa. Podes prescindir dele. Pergunta: eu pretendia publicar um primeiro número como um ensaio, a fim de lançar o jornal e marcar data e continuar mais tarde, se possível. Que vos parece? Resposta: a ideia é boa, mas um só número não bastará. Entretanto, é conveniente e mesmo necessário para abrir caminho. Será preciso que lhe dispenses muito cuidado, a fim de assentares as bases de um bom êxito durável. A apresentá-lo defeituoso, melhor será nada fazer, porquanto a primeira impressão pode decidir do seu futuro. De começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade, reunir o sério ao agradável, o sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Esta parte é essencial, porém a outra é mais importante, visto que sem ela o jornal careceria de fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade, congregar a instrução sólida ao interesse que para os trabalhos ulteriores será poderoso auxiliar. Nota de Kardec: apressei-me a redigir o primeiro número e filo circular a 1º de janeiro de 1858, sem haver dito nada a quem quer que fosse. Não tinha um único assinante e nenhum fornecedor de fundos. Publiquei-o correndo eu, exclusivamente, todos os riscos e não tive de que me arrepender, porquanto o resultado ultrapassou a minha expectativa. A partir daquela data, os números se sucederam sem interrupção e, como previa o espírito, esse jornal se tornou um poderoso auxiliar meu. Reconheci mais tarde que fora para mim uma felicidade não ter tido quem me fornecesse fundos, pois assim me conservara mais livre, ao passo que outro interessado houvera querido talvez impor-me suas ideias e sua vontade e criar-me embaraços. Sozinho, eu não tinha que prestar contas a ninguém, embora
pelo que respeitava ao trabalho, me fosse pesada a tarefa. Aí está a questão que Kardec coloca do início da Revista Espírita. Vejam que o espírito que se comunica, ele não diz quem é o espírito, simplesmente ele coloca ali o bate-papo entre ele e o espírito, lembrando que esses textos, né, que nós lemos do livro Obras Póstumas, eram textos que talvez Kardec não tivesse a intenção de publicar. Foram textos que foram publicados após o desencarne de Kardec. Então, muitas vezes ele não tinha intenção de colocar nome de espírito, não perguntava quem era. O espírito se apresentava de forma espontânea. E aí ele fazia essa conversa, e na conversa muitas vezes eram ideias muito interessantes. O início da Revista Espírita, muitas pessoas não são muito adeptos ao estudo da Revista Espírita, e nós aqui no Luz na Penumbra temos agora o estudo da Revista Espírita, o que é muito importante, para que nós possamos compreender muitas coisas que estão nos livros da codificação, no Pentateuco kardeciano. Nós precisamos da Revista Espírita. A Revista Espírita nos esclarece muita coisa. Nós andamos aí um tempo falando a respeito de pontos que são controversos, né? Muita gente acha controverso, enfim, e que na Revista Espírita nós temos uma facilidade muito grande de encontrar como é que Kardec chegou àquele entendimento, como é que chegou àquele estudo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como é que surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, como é que surgiu o Livro dos Médiuns, e por aí vai. Então, o estudo da Revista Espírita é muito importante para todos nós que somos espíritas, simpatizantes da doutrina, mas principalmente estudiosos da doutrina espírita. Nós precisamos saber da história do Espiritismo, como é que foi que começou, como é que Kardec fez surgir essa ou aquela obra, como é que surgiu esse pensamento. Existe um grupo aí, inclusive, e aí é essa deturpação que a gente precisa evitar, que chama Kardec de racista, porque pega um trecho da Revista Espírita, onde ele fala a respeito da evolução e dos negros e dos brancos, e simplesmente pegam trechos, distorcem aquilo e jogam muitas vezes na internet. Já vi várias vezes esse texto sendo colocado dizendo que Kardec era racista. Quando a gente vai ver direitinho, vai ler o texto, a gente percebe que não tem nada a ver, nada disso. Mas é preciso estudar, é preciso pegar a Revista Espírita e estudar. São 12 volumes. Iniciou, como Kardec lembra aqui, dia 1º de janeiro de 1858. Ou seja, o primeiro ano da Revista Espírita foi 1858. E o último ano com Kardec foi em 1869. Ele conseguiu fazer o início ali. E depois passou para os continuadores de Allan Kardec, né, sob a égide da sua viúva, Amélie Gabrielle Boudet. Mas é isso, meus irmãos, nós hoje vamos ficando por aqui. Nós esperamos todos na próxima quarta-feira, às 21 horas, para o estudo de Obras Póstumas de Allan Kardec. E agora, depois do intervalo, vem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a Marta Batista e com o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Muita paz a todos. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós desenvolvemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual estamos no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Vamos então pedir ao nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa que desenvolva a instrução dos espíritos desse capítulo, que iniciou no programa anterior e agora tem a segunda mensagem que chegou através de Fenelon, em Poitiers, 1861. Então vou pedir a Antônio dar as boas-vindas e pedir que ele proceda ao estudo. Olá, Antônio. Olá, Marta. Essa mensagem de Fenelon, em Poitiers, 1861, também é uma mensagem que tem aquele cunho de exortação para nos motivar a persistirmos no caminho correto, né? Já tivemos no programa passado a mensagem do Espírito Israelita, como eu disse, fazendo uma linha do tempo, a evolução da humanidade em termos morais, religiosos, desde a época de Moisés até a época do Cristo. E o Fenelon aqui vem nos incentivar a abraçar realmente o que foi trazido pelo Cristo, visando o nosso próprio benefício. Ele diz assim: um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade e transpor as trevas. Esse dia foi do advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir: o mundo está abalado em seus alicerces, o trovão ribombará, sede firmes. Então ele está nos dizendo aqui justamente isso, né? Que Deus permitiu, com a vinda do Cristo, que uma luz viva se fizesse transpor as trevas, a verdade transpusesse a mentira, com o advento do Cristo. Mas isso ficou numa situação de que ora a luz viva resplandecia, ora as trevas voltaram. Basta estudar um pouco da nossa história nesses últimos 2000 anos que vamos ver que é exatamente isso que tem acontecido. E o que acontece desta feita? Os espíritos, da mesma forma que encarnaram aqui na época de Moisés, digamos, né, até o Cristo, encarnaram como profetas para nos mostrar o que era preciso ser feito, nos orientar e muitas vezes nos alertar, prevendo coisas que podiam acontecer no futuro. Agora eles estão voltando com a mesma finalidade, nos alertar, mas não precisam de encarnar para nos dar esses exemplos, porque demandaria outra vez quanto? 3.000 anos para isso? Não temos tempo para isso. Então eles vieram de uma vez, praticamente uma vez só, trazendo as suas mensagens através dos postulados da doutrina espírita. Nos trouxeram isso para nos alertar, dizendo para nós: olha, gente, o mundo está abalado em seus alicerces, o trovão ribombará, sede firmes. Isso é um alerta que os espíritos estão nos fazendo. Então segue aqui o Fenelon: o espiritismo é de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza e crede. Tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. O vosso mundo se perdia,
A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, revertia-se em proveito do espírito das trevas. Interessante, né? Porque diz, olha, a ciência, calcada na própria evolução moral, veio nos trazer um bem-estar material, veio nos trazer conforto. Mas o que houve? Tudo isso que a ciência nos proporcionou por o nosso próprio benefício acabou indo parar em proveito do espírito das trevas. Quem é o espírito das trevas? É a nossa própria consciência, são os males que nós mesmos praticamos uns com os outros. Não existe os espíritos das trevas ali num canto prontos a nos agredir, nos atacar, não é isso. Nós somos esses espíritos das trevas. Nós temos dentro de nós, ainda temos, muito de espírito das trevas aqui. E fascinado pelas benesses materiais que a ciência nos proporciona, né? E usando todo o nosso egoísmo, pensando só em nós mesmos, ficamos aqui lutando uns com os outros, querendo tomar as coisas uns dos outros e tudo mais, dando vazão àquele instinto nosso de espírito das trevas. É o que está dizendo aqui. A ciência teria que ter vindo para o nosso benefício material e moral, mas a parte moral para nós preferimos escantear. Por isso que houve necessidade dos espíritos virem aqui para nos chamar a atenção. Então diz aqui, o reino do Cristo, passados 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Ou seja, quantos morreram aí, nesses séculos todos aí, na Idade Média, na Idade das Trevas e tudo, morreram em nosso benefício, e não adiantou nada. Diz ele aqui, cristãos, voltai para o Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os espíritos bons já vos disseram bastante. Curvai-vos ao sopro precursor que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas daquela parábola contada por Jesus em Mateus capítulo 25, de 1 a 13, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Quem quiser ter a curiosidade de ler a parábola, está lá. Mateus capítulo 25, itens 1 a 13. Foram pegas desprevenidas porque não se cuidaram. Ele está dizendo que não façamos isso. Fiquemos espertos para não sermos pegos na hora H. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, a fim de que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa humilde voz, pois sois o grão de areia. Mas sem grão de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que essas palavras, somos pequenos, não têm sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro, os animálculos não elevam continentes. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Eu disse, é uma mensagem de exortação. Está tentando buscar dentro de nós aquela força para prosseguirmos na luta do lado do Cristo, do lado do bem. Nós perdemos 2000 anos só fascinados pelo progresso material. Tudo bem, é fascinante o progresso material. Saímos das cavernas e chegamos na época em que ele viveu, que mandou essa mensagem de Fenelon, no século das luzes, grandes descobertas científicas, filosofia para todos os gostos. Tudo bem, mas nós tínhamos que usar isso em benefício não só da parte material, do nosso conforto doméstico principalmente, mas também do nosso conforto moral, espiritual. Porque há outras coisas de muito mais valor no conforto moral, espiritual, mental, emocional, do que o conforto material. Qualquer um de nós sabe disso.
Qualquer um de nós sabe que não adianta você morar num palacete, num grande palácio, se por dentro você está sofrendo alguma coisa emocional, alguma coisa moral. Não adianta. Não preciso citar exemplos aqui, todo mundo conhece casos de pessoas que, por mais recursos, mais conforto, estão no sofrimento porque por dentro estão massacradas pela dor, pela tristeza, provocadas pelo quê? Pelos desregramentos morais, desregramentos espirituais. E é isso que é para isso que ele está nos alertando. Não vamos fazer como essas virgens loucas, não prestar atenção. E ninguém é contra o conforto material. Temos que absorver, usufruir do conforto material. Mas não podemos focar nosso objetivo só nisso. Nós temos que trabalhar com as duas faces da moeda. Nós temos que buscar o conforto material para até possamos ter tranquilidade para buscar a parte moral, a parte real, espiritual. Da mesma maneira que precisamos ter um avanço moral, um avanço espiritual, para darmos valor ao conforto material quando não tivermos muita coisa nesse campo. Damos valor ao pouco que tivermos. Saber, bom, já temos isso, está muito bom. Pode ser mais? Pode, mas não tem, tudo bem. Nós estamos felizes, estamos em paz com a nossa consciência, vivendo em paz em família, todos se amando, todos sendo solidários. Isso é que importa. O conforto material, se vier, vai ser bem-vindo. Se não vier, vida que segue. Agora, o inverso é que é problemático, Marta, eu penso. Por quê? Se você pode ter todo o conforto material, e primeiro que você sempre vai achar que não é bastante, não é suficiente. Sempre você vai querer algo mais. Você vai querer sempre o equipamento mais moderno que o que você tem. A casa melhor que a que você tem. A roupa melhor do que você tem. Tudo o que você tem, você vai querer sempre mais. Nunca vai estar satisfeito. Então já é uma coisa que frustra de qualquer forma qualquer um. E se paralelamente nós estamos no desconforto emocional, no desconforto moral, no desconforto mental, não tem jeito que se dê. Você consegue viver bem na carência material. Consegue, mal ou bem consegue. Mas viver bem na carência moral, na carência mental, na carência de saúde, é muito mais complicado, gente. É um exercício simples de raciocínio a gente nos imaginar numa situação dessas. De repente eu não tenho mais todo o conforto que eu tenho hoje material. Fiquei muito pobre. Vou ter que mudar para uma casa mais simples, vou ter que não ter mais um automóvel para me transportar, não vou poder mais comprar roupas novas, vou ter que ficar com essas roupas, a minha comida vai ser uma comida mais frugal, mas eu continuo vivendo, eu vou continuar numa boa. Se eu tiver o conforto moral, espiritual, de consciência limpa, tranquila, aquilo tudo, eu vou sentir falta, é claro. Quem é que não gosta, entre aspas, do bem bom? Mas aquilo não vai abalar a minha estrutura, porque eu estou focado em outros tesouros, como dizia o Cristo. Aqueles que a gente pode mandar para o reino dos céus. Agora, se for o inverso, nós estivermos focados só na coisa material, não estivermos focados nos tesouros do reino dos céus, nas virtudes morais, a hora que nos falta um item do material é um desacerto completo. Sem dúvida. Entendeu? Por isso que diz que a ciência, nesses 18 séculos a que ele se refere, trabalhou muito bem, até usando recursos de ordem moral para poder progredir. E o que fizemos nós com esse progresso? Entregamos para o espírito das trevas. Ele está pedindo para que nós invertamos o processo. Afastemos de nós o espírito das trevas. E fiquemos tranquilos, porque o Pai não vai nos abandonar à míngua. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que as outras coisas lhes serão dadas em acréscimo, diz o Cristo lá no Sermão do Monte. Ou nós confiamos no Cristo ou não confiamos no Cristo? É isso que ele está falando aqui para nós. Penelon está nos alertando para isso.
para que nós busquemos essa inversão do processo. Isso há 200 anos, quase 200 anos, estamos no século XXI, tudo bem que o outro é metade do século XIX, mas quase 200 anos ele já estava falando para nós. Nós temos que fazer cair essa ficha em nós. Ouvir as mensagens desses profetas que estão aqui, como ele é um desses. Como aqueles que nós estudamos no programa passado, o espírito israelita, e nós vamos ter mais adiante Erasto, nós vamos ter que Santo Agostinho, vários desses profetas de antanho, esses, com certeza, esses espíritos, foram alguns desses profetas no passado, trazendo as mensagens para nós. E nós temos essas mensagens deles aqui hoje ainda. Mas agora estamos reforçadas por essas falando o nosso linguajar de hoje. Muitas vezes a gente tem que apelar para pessoas que são muito estudiosas do Velho Testamento, pessoas que conhecem até aquelas línguas de antigamente, aramaico, hebraico, grego antigo, para interpretar para nós o que quer dizer aquele profeta, aquelas palavras que a gente fica meio perturbado para entender, do Isaías, do Jeremias e de outros. A gente fica meio perturbado para entender. Precisa de alguém que conheça a fundo essas coisas para nos explicar, botar em português de hoje. Acho maravilhoso isso. Mas nós, quer dizer, não precisamos buscar diretamente esses profetas. Aquilo ajuda muito, com certeza. Mas nós temos hoje aqui, num português, quer dizer, traduzido do francês, mas está um português hoje que dá para a gente entender. Exatamente. Às vezes uma palavra ou outra meio complicada, mas um dicionáriozinho do próprio Google facilita aqui a nossa vida. Então dá para a gente absorver esses ensinamentos de uma forma muito mais tranquila. Não precisa ameaça, como era o caso antigamente, aqueles profetas bíblicos, com ameaças de catástrofe, se não seguir isso, não fizer aquilo, vai acontecer aquilo, vai acontecer. Nós não precisamos, nós temos o nosso livre-arbítrio, nosso raciocínio, a nossa inteligência para nos acompanhar. Então eu fico muito feliz que a gente comece o estudo, como é óbvio, né, pelo capítulo 1, porque Kardec sabiamente colocou isso aqui como uma base para que a gente entenda e possa usufruir bem mesmo o que vem para ir para frente, Marta. O que vai vir aí para frente, nós vamos ter que absorver com esse espírito aqui, gente, é a nossa tábua de salvação. Nós temos que decidir, ou vamos ficar com o que é material, ou vamos ficar com o que é o moral, o espiritual. Cabe a nós escolher qual é o caminho da verdade. Exato, porque o que nós temos já de material, intelectual, já está suficiente para termos uma vida boa, equilibrada, né? Que possamos usufruir de conforto. A gente já tem. Então está na hora de nós afastarmos as sombras, e essas sombras são nossas, né? Como você já falou isso no início do programa, né? Não são trevas terceiras, são trevas e sombras de nós mesmos. Então está na hora da gente arregaçar as mangas e ter coragem de partir para uma mudança, para uma renovação interior, né? E essa renovação interior vai representar a escolha que nós não fizemos antes e que está na hora de fazer, né? Você quer algo que vai te dar suporte em qualquer circunstância, ou vai querer escolher algo que só vai te dar suporte em determinada circunstância? Ou enquanto a pilha dura. Ou então enquanto a pilha dura, exatamente. Se acabar a pilha, bimbal. Bimbal, exato. Então, o que você quer escolher? Né? Você já tem tudo isso para olhar, para analisar, para ver, já constatou. Você pode não lembrar detalhes, mas você tem dentro de você a certeza dessas experiências que você teve em outras encarnações e que te dão essa ideia e essa certeza de que essas escolhas materiais o tempo todo não te levaram ao lugar de felicidade que você pensava que ia te levar. Então, está na hora de você fazer isso, né? Essa nova era é uma era
em que precisa se trabalhar a liberdade, o amor, o progresso e a fraternidade. Então o progresso está aqui. Ninguém está dizendo que você tem que dispensar o progresso. Não. O progresso, que logicamente é também material, pelo contrário, ele é para te ajudar a ter uma vida melhor, mais tranquila, para não ter aquele peso constante, né, daquela luta que não acaba. Não. Mas é necessário que, junto ao progresso, tenha itens espirituais, como a liberdade, o amor e a fraternidade. Então, o progresso, só o progresso material, não vai nos levar a lugar nenhum. Precisamos fazer uma escolha mais madura. E essa escolha mais madura é justamente envolver esse progresso com amor, com moralidade, noções diferenciadas de moralidade. Então, já que nós temos um tempinho, eu vou ler rapidamente aquela poesia sobre a nova era. É de Musset, é Alfred de Musset. E diz assim: eu vos falo esta noite em versos e a linguagem provavelmente irá vos espantar, senhores. A linguagem dos deuses vem de antiga usagem e os versos hoje são pouco merecedores. Mas um dia virá para a musa, hoje triste. Musa é a inspiradora, figura mitológica inspiradora. E os corações em luz bem logo aplaudirão. Os acentos de amor de uma lira que insiste em vibrar entre as mãos de um jovem em galardão. Bem, logo se ouvirá a elevar-se da terra um canto misterioso, um hino colossal, a cobrir com seu eco os ribombos da guerra, troando nos canhões a serviço do mal. Esse cântico é tudo, amor, progresso e luz. Enfim, todos os homens se darão as mãos e virão se reunir sob o pálio da cruz. A doce liberdade há de marcar o chão. Graças, Deus, liberdade. Um é pai, outra é filha. Mas ambos imortais. Vós haveis libertado, enfim, de seu entrave, essa vossa família, a humanidade em dor, de coração magoado. Dá esperança, enfim, ao pobre proletário, mas também libertando-o da revolução. Olha que fantástico. Ele cobre tudo, né? Vós fazeis triunfar o dogma igualitário, pela bondade, o amor, pela abnegação. Único é o estandarte, e santa é a sua legenda. Amor e liberdade, progresso e irmandade. Que estas palavras vibrem nessa nossa agenda para depois chegarem a toda a humanidade. Eis o ensino que agora eu vos procuro dar, por meio, querido médium, guiando-lhe a mão. Se em versos eu me exprimo, queiram me perdoar. Em versos não de luta, mas versos de irmão. Alfred de Musset. Então, você vê, essa é a nova era, essa é a proposta. Progresso, mudanças, que tudo caminhe com mais justiça, com mais igualdade, mas sempre dentro dos parâmetros de fraternidade, de amor e de caridade. Então, companheiros, nós vamos encerrando agora, ficando por aqui, desejando a todos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor,
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.